Voto impresso. O que mais tem se falado ultimamente é nesse voto impresso. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente lá do TSE, parece que não tem a mínima ideia do que seja o voto impresso. Então, nesse vídeo, eu vou tentar mostrar para ele o que é realmente o voto impresso e não aquilo que ele acha que é. Ele está confundindo cédula de votação com comprovante de votação. Vamos ver e distinguir exatamente para ele o que é isso. Porém, antes, vamos ver algumas declarações do ministro do TSE mostrando que ele não tem a menor ideia do que seja o voto impresso. Então vamos lá. Aqui nessa reportagem da CBN, ele diz: se houver voto impresso, nós vamos judicializar o resultado das eleições, diz Barroso. Quer dizer, ele já está ameaçando que será judicializado toda e qualquer votação que a gente tiver no Brasil. Eu acho que isso não é a declaração de se fazer de um presidente do TSE. Um ministro do Supremo falando um tipo de coisa dessa, ameaçando que vai judicializar toda e qualquer votação que tiver aqui no Brasil por conta do voto impresso? O voto impresso que nada mais é um comprovante de votação para você poder auditar aquilo que foi feito nas eleições? Eu acho meio estranho, né? Então ele diz aqui, ó, em entrevista ao jornal da CBN, o ministro do STF e presidente do TSE apontou diversos problemas para a democracia brasileira se o voto impresso for implementado. Em sua avaliação, além do custo, do retrocesso, do risco de quebra de sigilo e da judicialização, não vai servir para nada, pois quem quiser manter o discurso de fraude vai poder fazer isso. Para Barroso, retomar o voto impresso é como ter de volta a frequentar uma agência bancária para fazer uma transferência. É simplesmente dar um passo para trás, avalia. Bom, vamos avaliar por partes aqui essa fala do ministro Barroso. Então, o que ele diz aqui? Ó? Em sua avaliação, além do custo, ele está informando esse custo aqui devido às impressoras que deveriam ser compradas para poder imprimir o voto e aquele comprovante de votação. Então, o que acontece? Toda urna ela já possui impressora. Então, o custo de se fazer o voto impresso seria apenas de você ajustar a saída do papel. Porque hoje a impressora que tem nas urnas eletrônicas, elas servem única e exclusivamente para imprimir o boletim de urna. Aquele que, quando termina a votação, emite-se um boletim informando a quantidade de votos de cada candidato e a totalização dos votos. E, no início da votação, ele emite a tal da zerésima, ou seja, informando que aquela impressora está totalmente zerada, sem nenhum voto, com todos os candidatos cadastrados e pronta para votação. Então, ela imprime a zerésima e imprime o boletim de urna. Só que, além disso, ela poderia imprimir também o voto impresso, ou seja, o comprovante de votação. Então, esse papo de que seria enormes os gastos aí, eu acho isso uma falácia, porque toda urna já possui impressora. Bastava você ajustar ali a saída do papel para que o papel, quando fosse feito o comprovante de votação, caísse numa urna lacrada. Uma urna de lona ou uma urna de sei lá o que, de plástico, alguma coisa que acomodasse todos os votos, certo? Então, esse papo de que seria um gasto enorme já cai por terra. Esse custo aí seria mínimo. Retrocesso. Ele fala aqui do retrocesso. Qual retrocesso? Nós nunca tivemos confirmação de voto. Vai retroagir para uma coisa que nunca existiu? Eu não entendo isso. Ele está confundindo aqui com cédula de votação. Ele está achando que nós vamos ter uma cédula de votação onde constam a discriminação ali de todos os candidatos, os números, para você marcar qual deles você vai votar e enfiar numa urna. Não é, ministro, uma cédula de votação. É um comprovante de votação da urna eletrônica. Então, você fez o seu voto na urna eletrônica, imprime um papelzinho de comprovante do seu voto, onde você vai confirmar, realmente o meu voto está aqui, foi para tal candidato, tá? Confirmo. E esse papelzinho cai numa urna lacrada. Simplesmente isso. Você não tem um retrocesso, porque retrocesso para mim é quando você volta para alguma coisa que já existiu. O comprovante de votação nunca existiu, então não há retrocesso aqui. Isso aqui é um avanço. Pelo contrário, ministro, não há retrocesso, há avanço.
Então, o senhor não confunda cédula de votação, que essa sim seria um retrocesso, a gente voltar as votações eletrônicas para a votação em cédula, isso sim seria um retrocesso. Agora, você ter um comprovante de votação onde o eleitor não vai sequer tocar no papel, ele simplesmente vai verificar, realmente ali está confirmado o meu voto, vou clicar no botãozinho confirmar aqui e o voto cai numa urna fechada. Pronto, acabou. Não há retrocesso, ministro. Vamos lá. Risco de quebra de sigilo. Então, risco de quebra de sigilo, eu não sei aonde que ele vê que existe esse risco de quebra de sigilo. Como eu já falei, quando você confirmar o voto, ele vai cair numa urna. O eleitor não tem contato físico com o papel, com o comprovante de votação. Você simplesmente vai verificar através de um visor o papelzinho confirmando o candidato que você votou, e a hora que você clicar confirma, a própria impressora já corta o papel e o papel já cai dentro de uma urna lacrada, ministro. Não há contato físico, ninguém vai levar o papel para casa. Então, não há quebra de sigilo. Impossível quebra de sigilo. Entendeu? Isso é uma coisa que ele simplesmente não vê ou não quer ver. Porque está aí há mais de 3 anos que está sendo falado sobre isso. Tem inúmeros vídeos na internet mostrando como a impressora com o voto impresso funcionaria, mas ele não quer ver porque está fechando os olhos para o óbvio, né? Eu não entendo qual é o motivo disso. Então vamos lá. Judicialização. Isso não vai impedir judicialização nem se tiver, nem se não tiver. Porque a judicialização não é uma característica de ter o voto impresso, o comprovante de votação. Isso aí não quer dizer nada. Qualquer pessoa hoje, tendo ou não o comprovante de votação, ela pode judicializar. Ela pode contestar a votação. O candidato tal teve tantos votos. Acabou. Você não tem como comprovar aquela quantidade de votos. Verificar se realmente aquele candidato teve aquela quantidade de votos. Não há uma forma de auditoria em votação eletrônica, certo? Então vamos lá. Risco, quebra de sigilo, e ele diz aqui que não vai servir para nada. Vai servir sim, ministro. Serve exatamente para isso, para você comparar a votação eletrônica com a votação física, para você auditar, para você saber se realmente o que está ali na urna, gravado na urna, foi a quantidade de votos em papel. Simplesmente isso, confrontar um com o outro. É simples. Então, assim, serve sim, não é servir para nada não, ministro. Serve e muito. Então, eu fico assim, muito triste com essas declarações do ministro, que mostram, que provam que ele não entende o que está sendo falado. Ele sequer sabe o que é uma votação com voto impresso, auditável, com um comprovante de votação. Ele está achando que nós vamos retroceder para a cédula de votação. Não é isso, ministro. Nós não vamos pegar no papel, nós não vamos levar comprovante para casa. É um absurdo o que ele diz. E ele está contra por quê? Eu não entendo isso. Por que estar contra de você auditar uma votação? Isso aí é o ápice da democracia. A votação, você tem o direito de votar e você tem o direito de saber em quem você votou e você tem o direito de saber que aquele voto ele pode ser auditável, ele pode ser verificado no futuro. Então, assim, o ministro está indo contra a democracia. Vamos ver o próximo aqui. Barroso, olha só essa declaração aqui, ó. Mudar para voto impresso seria inútil para conter discurso de fraude. Mas a gente não está querendo conter discurso, a gente está querendo conter a fraude. Então isso aqui cai por terra. O ministro está simplesmente sem saber o que está falando. Aqui o Correio Brasiliense, ele diz: voto impresso será inútil para quem queira fazer discurso de fraude. É a mesma coisa, né? É uma reportagem com o mesmo título aqui, então a gente não vai chegar nem a ler, não. Vamos para o próximo. Barroso sob voto impresso. Um custo, um risco, uma inutilidade. É impressionante, né? Não, como eu já comentei sobre isso, vamos passar. Olha só. Barroso compara Barroso compara volta do voto impresso com o orelhão.
não vai servir para nada. Olha só como isso aqui mostra como ele não sabe o que está dizendo. Barroso compara a volta do voto impresso. Nós nunca tivemos voto impresso. Nunca tivemos voto impresso. Nós tivemos cédulas de votação impressas. Isso sim. Agora, aqui o voto impresso, eu acho que esse termo deveria ser mudado para confirmação de voto, ou então comprovante de votação, e não um voto impresso. Ele está achando aqui que a gente vai voltar para cédulas de votação. Mas não é isso. Ministro, voto impresso nada mais é do que um comprovante de votação que assim que você confirmar na urna eletrônica, ele emite aquele papelzinho, você confere sem tocar, sem ter acesso ao papel, se foi realmente o seu candidato que você escolheu, clica no confirma, a impressora corta e joga o papel para dentro de uma urna lacrada. Esse é o voto impresso. Então não há volta do que a gente nunca teve. Não tem como voltar àquilo que nunca tivemos. Nós nunca tivemos voto impresso. Voto impresso é um avanço e não um retrocesso. Ministro, eu acho que o senhor tem que aprender um pouco mais sobre o voto impresso. Eu acho que o senhor tem que estudar um pouco mais sobre todos os detalhes do que é o voto impresso, e o senhor vai ver. Assim que o senhor descobrir como funciona realmente o voto impresso, o senhor vai aplaudir e vai até apoiar. Obrigado, foi um prazer, deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!